Olá pessoal, é um prazer estar aqui novamente com vocês, apresentando a segunda parte do módulo que nós estamos trazendo, Finanças do ponto de vista do céu, como enriquecer com propósito. E hoje nós vamos estar apresentando a segunda parte. Para mim é uma grande alegria estar aqui com vocês. O assunto hoje vai ser fixando fundamentos, não é? E depois o Minoro, que está aqui comigo, ele vai estar trazendo uma parte prática no final, tá bom? Deixe aí o seu comentário, compartilhe a nossa live, faça perguntas ou sugestões, sem nenhum problema, para nós vai ser um prazer. E eu quero agradecer pela tua paciência e pela tua audiência aqui conosco. Minoro, cumprimente o pessoal. Boa noite, pessoal. Obrigado pela audiência. Estamos aqui novamente para passar alguns conceitos para vocês em relação a essa parte financeira voltada ao céu. Estamos aqui à disposição para quaisquer dúvidas que possam surgir e vamos desenvolver o tema conforme o material que vai ser mostrado aí para vocês. Ok? Boa noite, pessoal. Ok, pessoal. O tema que nós vamos começar é o seguinte: nós vamos dar um resumo dos indicadores do ordenamento bíblico para finanças. Então, nós tomamos a palavra de Deus como a bússola para a orientação da nossa vida financeira, da gestão de riquezas, ok? Nós vamos estar tratando inicialmente desse tema e depois nós passamos para o outro. São 10 indicadores de ordenamento bíblico. O primeiro, eu leio e o Minoro faz o comentário. Primeiro, reconhecer que tudo vem de Deus e devolver com gratidão o dízimo e as ofertas. Ok, Minoro? Sim. Então, no caso, nós temos que ter essa consciência. Tudo que nós temos vem de Deus. Então, nós temos um compromisso de devolver isso como gratidão pelo que nós recebemos, ok? Então, tudo que nós recebemos, devemos dar uma parte em reconhecimento a tudo que o céu tem feito para nós. Ok? E eu vou só ler um versículo, se a Patrícia puder colocar aí na tela para vocês, que é o versículo que está no Evangelho de Mateus 23, 23. Ai de vocês, professores da lei e fariseus hipócritas, digo isto, pois vocês dão a Deus 1/10 de tudo que possuem, até mesmo da hortelã, da erva doce e do cominho, mas deixam de obedecer às coisas mais importantes da lei, que são a justiça, a misericórdia e a fé. É necessário que vocês façam estas coisas, sem desprezar aquelas. Ou seja, o dom de justiça, de misericórdia, de fé, são coisas importantíssimas, mas o contribuir para a causa de Deus também. Jesus não recriminou, pelo contrário, ele falou, uma coisa funciona junto com a outra, tá bom? Então, só para caracterizar a posição daquele que é o cabeça da igreja, tá bom? O segundo eu não vou comentar, nós já vamos para o segundo item dos indicadores. Eu vou comentar o terceiro, que está lá em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 38. Deem aos outros e Deus dará a vocês. Ele será generoso e as bênçãos que ele lhes dará serão tantas que vocês não poderão segurá-las nas suas mãos. A mesma medida que vocês usarem para medir os outros, Deus usará para medir vocês. Ok? Então fica esses 2 versículos aí, para meditação de todos aqueles que estão nos acessando.
E também vocês terão acesso ao PDF da apostila que a Patrícia vai estar disponibilizando para todos vocês. Vocês podem multiplicar a distribuição desse material sem nenhum problema. Segundo ponto, Minoro, para a nossa reflexão: trabalhar e ganhar dinheiro honestamente. Ok, então todo trabalho deve ser com honra. A gente deve fazer um trabalho honesto, todo ganho deve ser honesto, porque se não for honesto, nós vamos ter problemas espirituais. Deus não vai abençoar essa riqueza vindo de uma maneira desonesta, ok? E aqui está dizendo, o fruto do nosso trabalho não pode vir de uma motivação, ação ou associação com o pecado, ok? E aí você pode... Exatamente. Esse versículo que eu vou ler para vocês, em Provérbios, capítulo 28, 22, foi o próprio Espírito Santo que me deu. Porque no dia que eu estava preparando esse material, eu olhei para a tela do computador e eu vi esse versículo lá. Aí eu falei, tá bom, eu vou procurar na Bíblia para conferir o versículo. Quando eu achei na Bíblia, eu fiquei admirado. Falei, nossa, que versículo interessante, na versão que eu vou citar, que é na versão da Almeida Corrigida Fiel. Quando eu voltei para a tela do computador, esse versículo não estava mais lá. Foi o próprio Espírito Santo que me deu a indicação do versículo. E eu fiquei dando risada e falei, Senhor, que coisa maravilhosa quando a gente se coloca nas tuas mãos para fazer aquilo que é bom para o reino, não é? Então, escute o versículo. O que quer enriquecer depressa é homem de olho maligno, ou seja, tem malícia no coração. Porém, ele não sabe que a pobreza há de vir sobre ele. Então, a malícia não é a maneira correta de nós enriquecermos, tá bom? Fica aí para a sua meditação. O ponto número 3 dos indicadores que nós estamos comentando: não entrar em dívidas, pelo contrário, saia delas. Exato, então, muita gente, principalmente aqui, o pessoal faz muitas dívidas, e nós vamos aprender que nós temos que fugir delas, e no final da aula de hoje nós vamos colocar isso de uma maneira prática, para que vocês possam entender melhor. Ok, é isso mesmo, é a última parte da nossa aulinha de hoje. Eu vou ler um versículo lá em Provérbios, capítulo 22, 26, 27. Não estejas entre os que se comprometem e entre os que ficam por fiadores de dívidas, pois se não tens com que pagar, deixarias que te tirassem até a tua cama debaixo de ti? Ou seja, se você não tem como garantir aquela dívida ou aquela fiança, é melhor você não entrar nesse tipo de compromisso, para que depois você não seja envergonhado. Muito bem, vamos para o próximo, que é o item 4 dos indicadores que nós estamos comentando. Não colocar o coração no dinheiro ou em coisas materiais. Certo, então aqui nós temos que tomar muito cuidado, porque do que tiver cheio o seu coração, é isso que você vai transbordar. Então, aqui, não colocar o coração no dinheiro, e sim ou em coisas materiais. Nós temos que estar observando e atento a coisas mais espirituais, porque a coisa material é finita. A coisa material, ela é muito efêmera, e a parte espiritual é eterna. Então nós temos que trabalhar em cima da parte espiritual. Nós estamos aqui na Terra, nós precisamos da parte financeira, porém isso não é tudo, certo? Ok, é a motivação do coração, pessoal. Com a motivação correta, você vai enriquecer para glorificar o nome de Deus na Terra. Porque quando você partir, você não vai levar nada, né? A gente já comentou sobre isso. Então, é essa motivação correta no nosso coração. Eu não vou ler o versículo aqui que nós colocamos na apostila, que ele é muito extenso. Está lá em Mateus capítulo 6,
versículos do 19 ao 24, mas eu vou ler só a última parte. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou vai amar um e odiar a outro. E Jesus disse, olha, você não pode servir a Deus e servir ao dinheiro. Você vai ter que fazer uma opção. Então, vamos amar a Deus acima de todas as coisas, e o dinheiro vai ser o bônus na nossa vida para que ele não seja tropeço. Exatamente. É só isso. Vamos para o item 5 dos nossos indicadores. Não viver ansioso ou preocupado. Certo, aqui vou ler aqui o versículo, né? Isso. Entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Amém. Então, essa preocupação, muitas vezes a gente fica preocupado e a gente esquece da parte espiritual. Deus está acima de tudo, então Deus é que vai nos dar esse suporte, essa tranquilidade. E também a nossa preocupação não vai acrescentar um centavo na nossa riqueza. Certo. Não é mesmo? Só vai porque atrapalhar. Só vai atrapalhar, porque você vai ficar apavorado e tomar uma decisão que às vezes é precipitada, Isso. é inconveniente e a ansiedade tumultua o processo, tá bom? Isso daí também eu vou comentar lá na frente, Tá. na área do banco lá. Tá bom. Vamos para o item 6. Esse versículo que o Minoro acabou de ler está lá na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 7. O item 6. Não seja avarento. Certo, aqui. E continuou dizendo a todos, prestem atenção, tenham cuidado com todo tipo de avareza, porque a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem, mesmo que sejam muitas. Ou seja, a pessoa pode ser riquíssima, mas a vida não depende só disso. Okay? Exato. Não coloque a tua confiança na tua riqueza, mesmo que ela seja muita, não é? Cuidado, porque acaba virando idolatria. E isso não agrada a Deus e você pode passar um sufoco aí que o dinheiro não vai conseguir resolver. Então, por favor, não há nenhum problema com o dinheiro. Existe problema quando eu sou avarento e começo a idolatrar o dinheiro. Certo. Aí é problema e você abre uma brecha para o inimigo. Esse versículo que ele acabou de citar está lá em Lucas 12, 15. Muito bem, vamos para o 7º item dos nossos indicadores. Planejar as despesas. Outro item importantíssimo no ordenamento da nossa vida financeira. Não é, Minoro? Então, faça um orçamento e elimine os gastos desnecessários. Nós temos que saber priorizar. E, normalmente, as pessoas recebem e gastam sem planejar a vida. Isso vai trazer um problema lá na frente. Isso nós temos que ter um critério, e esse critério vocês vão aprender ao longo deste curso, ok? Tá bom. Aqui tem um versículo, eu vou ler para vocês. Está lá em Lucas capítulo 14, 28 ao 30. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, pode ser um empreendimento, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para terminá-la. Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Então aqui é o planejamento, tá bom? Isso faz parte da vida, isso faz parte de qualquer iniciativa, de qualquer projeto, né, Minoro? Certo. O planejamento. Gaste um pouco de tempo com isso, porque isso vai economizar dor de cabeça lá na frente. Exatamente. Vamos para o item 8 dos nossos indicadores. Economize. Guardar para quando precisar, para o futuro, para os investimentos e para possíveis emergências. Porque as pessoas, elas não têm o costume de guardar. E emergências podem surgir. E quando surge, a gente vai ficar
vai estar desprevenido e isso vai causar um problema muito sério. Então, lá na frente, a gente vai mostrar como é que é o passo a passo. Quero ler aqui um versículo em Provérbios, capítulo 21, versículo 20. Na casa do sábio, ou seja, daquele que é sensato, há comida e azeite armazenados. Sim. Guardou. Mas o tolo devora tudo o que pode e nunca tem na hora de emergência. Exato. E vai criar uma situação estressante, e isso vai prejudicar outras áreas da vida sem necessidade. E, pessoal, uma recomendação pessoal minha: estoque alimentos, não seja desprevenido. Vocês viram o que aconteceu com o preço do pacote de arroz? Praticamente dobrou, um aumento de 100%, assim, de uma hora para outra. Então, a gente tem que ser prudente e guardar, ter sempre para uma emergência e até mesmo para ajudar alguém que passar por uma situação difícil. Isso é importante. E no caso aqui, só voltando na primeira aula que eu disse, nós não ficamos ricos com o que ganhamos, e sim com o que economizamos. Aqui fala exatamente isso. Muito bem lembrado, Minoro. É isso mesmo. Economizar, senão a gente vai ter problema. Eu não consigo investir, eu não consigo diversificar as minhas aplicações se eu não começar pelas despesas. Exatamente. Porque senão eu nunca vou ter para aplicar. Então essa equação tem começo, meio e fim. Isso. Mas o Minoro depois vai estar falando mais sobre isso também. Mas isso foi falado na primeira aula que a gente trouxe para vocês. Vamos para o próximo item, que é o item 9 dos indicadores que nós estamos vendo. Generosidade. Né? Ser sensível em relação às necessidades dos outros. Então, quando você tem pouco, você ajuda pouco. Quando você tem muito, nem sempre você ajuda. Aí que começa o problema. Não é diretamente proporcional, não é. Né? E aí é que surge o problema, né? Então, essa generosidade é espiritual, né? Ela está no coração, né? E quando a pessoa ela vai ganhando, ela acaba se afastando da parte espiritual. E aí que é o problema. Isso. Essa generosidade é uma virtude do céu. Você tem que cultivar isso no seu coração, né? Porque eu planejo a minha vida financeira, eu mexo nas minhas despesas. Primeiro, porque eu também tenho que ajudar a igreja, eu tenho que ajudar a assistência social, eu tenho que socorrer pessoas que às vezes estão perto de mim e são da minha própria família, né? Mas a generosidade é uma virtude que só o Espírito Santo pode trazer ao seu coração, porque como o Minoro acabou muito bem colocado, viu, Minoro? Se a minha riqueza aumenta, e a minha cobiça, a minha avareza aumenta, olha, eu vou fechar a porta e não vou ser generoso com ninguém. Exato. E isso não agrada a Deus, ok? Então a gente tomar cuidado com isso. E o último item dos nossos indicadores, o item 10, contribua fielmente para o sustento da proclamação do Evangelho, que é a grande comissão que o Senhor Jesus Cristo deixou para a igreja, ok? Então, aqui tenho no Filipenses 4:18, né? No momento tenho tudo de que preciso e mais. Minhas necessidades foram plenamente supridas pelas contribuições que vocês enviaram por Epafrodito. Elas são um sacrifício de aroma suave, uma oferta aceitável e agradável a Deus. Isso. E no 1 Coríntios 9:13-14 da NVI, vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo, e os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Essa é uma pergunta, né? Será que é oferecido no altar? O que você acha? Senão não vai ter sustento e nem mantimento na casa de Deus. Não é isso? Então, da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho.
Isso. Ok. Então, o ministério, de uma forma geral, ou seja, as atividades da igreja local, elas são sustentadas com as nossas contribuições. Isso faz parte do pacote da igreja, não tem nada de anormal nisso. E somos nós que estamos aqui compromissados com a nossa igreja, num relacionamento de fidelidade com ela. É a nossa obrigação primeira de sustentar essa obra que é espiritual, que tem propósito, motivação celestiais, mas ela vive na terra, então o dinheiro faz parte da igreja como empreendimento, tá? Com significado espiritual. Por favor, não confundir essas coisas. Muito bem, então nós tivemos aí os 10 indicadores para o ordenamento bíblico das nossas finanças. Não adianta só trabalhar um e deixar o outro. Isso aqui é uma visão de equilíbrio na nossa vida, né, Minoro? Exatamente. Essa coisa de um todo, né, na nossa vida, e é importante a gente observar todas elas. Agora, depende da nossa disposição para obedecer a palavra e colocar em prática aquilo que nós temos recebido como revelação. Muito bem, agora rapidamente nós vamos estar caracterizando algumas coisas para o Minoro estar concluindo com uma coisa prática aqui, como sair da dívida em tempo de risco. Eu quero falar sobre dízimos, ofertas, primícias e caridade. Só esses pontos assim bem rapidamente, só para enfatizar. O dízimo, como a gente tem visto, é 10% da nossa renda líquida e preferencialmente, voluntariamente, com alegria, com gratidão no coração, com fidelidade, nós entregamos na igreja local onde nós estamos, ok? A gente deixar isso bem claro para vocês. Não posso pegar meu dízimo e sair distribuindo por aí. O dízimo ele tem a função de ser um canal, um instrumento de manutenção do ministério, da igreja local aonde eu estou. Sim. Ok? É só isso que eu queria enfatizar aqui para vocês. E quando a Bíblia fala lá em Malaquias, para provar, né, você sendo fiel com o dízimo, com as ofertas, e você fazer prova de mim, como diz lá o texto, esse termo provar não é uma barganha, eu dou e recebo em troca, eu dou e recebo em troca. Não, na verdade é um exercício de fé baseado no princípio da semeadura. Quem planta, colhe. Sim. E o dízimo tem um significado interessante, que é proteção financeira. A gente tem falado muito pouco disso na igreja. Quando eu sou fiel no dízimo, eu estou invocando o princípio da proteção de Deus, proteção divina, sobrenatural, sobre a minha riqueza. Guarda isso, pega isso, vai orar, busca de Deus essa revelação no seu coração, tá bom? Depois nós vamos falar da oferta. Muito bem, oferta. Agora passando para um outro item, né? Fica muito difícil você comparecer na casa de Deus, e quando a gente vai à igreja local, nós estamos nos apresentando diante de Deus. Esse é o princípio espiritual, e eu não posso comparecer diante do Senhor de mãos vazias, né? Eu venho com a minha vida, eu venho com o meu amor, eu venho com o meu culto, com a minha adoração, eu venho com as minhas ações de graças, eu venho com o meu louvor, com a minha celebração, eu venho com a minha disposição de ser usado por Deus nesta geração, mas eu também venho com as minhas ofertas. Eu trago tudo isso diante de Deus quando eu venho para a celebração, não é? É algo assim integral, a minha vida como um todo sendo apresentada diante de Deus. E aqui eu quero enfatizar outro princípio. Presta atenção, a gente não tem ouvido muito sobre isso nas ministrações, não é? O dízimo é proteção,
para minha riqueza. Mas a oferta para minha riqueza é multiplicação. Pega isso. Busca de Deus essa revelação. Você vai ver que, por um lado, eu tenho proteção. Por outro lado, eu estou no princípio da multiplicação da minha própria riqueza. Ok? Quero enfatizar isso para vocês. Só para lembrar uma coisa aqui. Sim. Uma coisa muito importante. Agora que nós estamos online, né? No domingo, a celebração, muita gente não vem. Então, isso não é motivo de deixar de dizimar ou de ofertar. Tá? Não, nós temos conta, pode ser por aplicativo, Isso. A maquininha aqui na igreja, se você não quer contato com o dinheiro em papel. Hoje tem muitas formas de você manter essa fidelidade, tá bom? Outro ponto para a gente concluir essa parte e eu passar a palavra para o Minoro. Caridade, não é? Eu quero trazer o princípio da caridade, que é, nós podemos falar esmolas, assistência ou socorro social, que é dirigido para os menos favorecidos, tá ok? Isso também faz parte da vida cristã, do cristianismo autêntico, ok? Eu não posso ser uma pessoa insensível diante das necessidades da minha cidade, do meu bairro, familiares, conhecidos, pessoas da igreja, não é? Eu tenho que ser uma pessoa generosa, quebrantada, sensível, para socorrê-los na medida do que eu posso, ok? E nós fazemos isso principalmente no nosso trabalho nas células, né? E a nossa igreja, a CCA, também tem um trabalho de assistência social. A pastora Valdívia está à frente desse trabalho. Nós assistimos muitas famílias, né? E depende das nossas contribuições em alimentos, né? Doações, roupas, enfim, várias coisas que nós podemos compartilhar com aqueles que estão passando necessidades, ok? Isso é caridade, tá bom? E é diferente de dízimo e de oferta, é outra coisa, tá bom? E primícias, também é uma outra prática espiritual concreta que nós podemos praticar na nossa vida, na nossa igreja, não é? É o primeiro fruto. E numa atitude de gratidão, eu entrego na casa do Senhor, né? Pode ser o meu primeiro salário, pode ser uma oferta especial em função de um negócio, de um investimento, de um empreendimento que eu fiz. Enfim, o primeiro fruto eu trago aos pés do Senhor, na sua casa, né? Com gratidão no coração, tá bom? Isso é aquilo que o Espírito Santo colocar no teu coração, é a primeira parte, não é? É o primeiro fruto, como era costume dos judeus no Antigo Testamento, também no Novo Testamento não foi abolido, tá bom? E eu quero ler um versículo aqui, que vai muito nessa linha. Está lá em Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10. Honra o Senhor com os teus bens, e com a primeira parte, primícias, de todos os teus ganhos, todos, e se encherão os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Aqui eu trago o mesmo princípio espiritual da oferta. Se o dízimo traz proteção para a minha riqueza, a oferta traz multiplicação, e as primícias também trazem multiplicação para a minha riqueza. Eu espero que tenha ficado claro para vocês a diferença entre essas coisas. Nós não vamos entrar em mais detalhes no assunto, porque não é o nosso objetivo aqui dessa ministração que nós estamos trazendo para vocês. Agora eu quero deixar para o Minoro concluir com um assunto prático. Eu quero que você preste atenção: como sair da crise financeira em tempo de risco. Okay. Tempo de risco pode acontecer a qualquer momento, e nós estamos atravessando um momento bastante complicado na nação brasileira. Então, eu gostaria que o Minoro falasse sobre isso. Isso se aplica antes ou durante agora, né? Por exemplo, nós estamos na pandemia.
e muitas empresas tiveram muitas dificuldades, estão tendo dificuldades, tá? Sim. Então, aqui nós vamos passar algumas regras para sobreviver em dias de crise, tá? O sistema, a gente tem que aprender a lidar com o sistema em que a gente vive. O nosso sistema, o pessoal é muito desinformado, não sabe como lidar com o sistema. Que sistema que eu estou falando? É o sistema de cobrança. O pessoal faz uma pressão lascada e você não sabe o que faz com isso, tá? Então, nós vamos dar aqui o passo. No Brasil existe um emaranhado de leis e regras que tornam o jogo difícil para os amadores. Então, os desinformados. As pessoas comuns são os amadores. Nós somos comuns e os bancos, essas empresas de cobrança, são os cartões especialistas, tá? Então são profissionais e a gente está combatendo os profissionais e nós sendo amadores com armas de amadores. Nós vamos perder todas, gente. Então, nós vamos passar algumas dicas aqui, ó. Sobrevivência não pode ser escravidão de dívidas de longo prazo, correndo o risco de dilapidar o patrimônio construído ao longo dos anos de trabalho. Ou seja, nós vamos passar aqui agora o passo a passo e vocês vão ver que nós vamos ter que jogar duro com esse pessoal. Como que vai ser? Então vamos lá. Existem dois tipos de público. Com essa pandemia, um tipo de público que é aquela pessoa que não sofreu com essa pandemia. Ele não teve que o salário diminuído, não teve dificuldades, tá? Então seria o pessoal do funcionalismo público, tá? Eles não tiveram redução. Por enquanto redução, os pensionistas. Exatamente, não tiveram redução de salário. E empresas que estão indo bem, né? Não é, olha, a gente pensa assim, o Brasil está em crise. Olha, em toda crise tem gente ganhando dinheiro, tá? Em toda crise, desde a época de Cristo, sempre teve crises. E durante a crise sempre tem gente que ganhou muito dinheiro, tá? Sim. Não é regra que diz que todas, quando a empresa ou o país está em crise, tudo vai mal. Não, não é tudo que vai mal. Tem gente que vai muito bem. Então nós vamos ver aqui. Então tem uma parte do público que não foi afetado por essa pandemia, porque seriam o caso dos funcionários públicos, os pensionistas ou as empresas que não sofreram com isso, tá? Sim. A outra parte é que teve dificuldades. O baque maior, exatamente, né? Que essas que estão falindo ou estão quase em pré-falimentar e estão passando umas dificuldades muito grandes. Os comerciantes, os autônomos, muitos empresários que tiveram seu capital de giro praticamente desapareceu. Exatamente. E também eles foram proibidos. Não pode trabalhar, tem que trabalhar só 4 horas, tem que trabalhar 8 horas e assim vai, né? Então. Num país onde a taxa de Selic é 2%, que é a taxa básica de juros, de juros da economia, é 2%. Com um cartão de crédito, então a pessoa física entra no cartão de crédito, estoura no crédito e depois, rotativo. E depois vai pagar lá 400% ao ano. Quem consegue pagar isso? Isso é um roubo. Você não consegue. Você não consegue combater isso. Então, você precisa aprender a sair dessas dívidas. Agora que nós vamos ver como é que nós vamos sair dessas dívidas. E agora que nós vamos ver quem planeja bem, quem tem inteligência estratégica para sair do sufoco e reorganizar a sua vida. Exatamente. Então, o primeiro erro que a gente faz é confiar no gerente de banco. O gerente de banco não é seu amigo, tá? Ele é funcionário do banco, ele está preocupado com o rendimento do banco, ele está preocupado com as metas que ele tem que bater, ele está preocupado com o cargo dele. Se ele não dá resultado lá, ele pode perder o emprego. Então, o que ele vai fazer? Ele não vai te ajudar. Ele vai te enfiar um empréstimo que vai tomar um juro lascado, tá? Então, ele vai te oferecer produtos ruins e vai se aproveitar da sua fragilidade, porque você já está fraco. Aí ele fala, não, isso vai ser bom para você, e você assina aquele contrato e você está perdido.
Você pedir ajuda para gerente de banco é a pior coisa. Ele é seu inimigo. Tá? Segundo, pague tudo integralmente. É o segundo ponto, tá? É o segundo ponto. Pague tudo integralmente ou não pague nada. Radical, hein? Exatamente. Tem que ser radical. Por quê? Tá. O pessoal, bancos não cedem para bons pagadores. Se você paga bonitinho, é bom, você que está fazendo ele ganhar, ter lucro. Está cômodo para ele. Exatamente, está né? muito bom. Então ele não vai dar desconto, ele não quer nem saber. Então você tem que chegar lá e jogar duro. Então bancos só negociam com clientes que não pagam. Então falando, não vou pagar. Tá? Não vou pagar. Mas isso é calote? Você está ensinando a gente a dar calote? Não é isso, não é isso. Então, você não paga naquele momento para forçar uma negociação positiva do seu lado. Valorize o seu lado, exatamente, né? Porque se você for lá desesperado, você vai sair sempre perdendo e cada vez mais. Eles vão te enfiar mais juros, e vai complicar. Então, calote não, é guardar dinheiro por fora e no momento estratégico, tá? Quando receber uma boa proposta, você vai lá e quita, mas você quita de uma vez só, tá? E com poder de fogo, de Exatamente, negociação, né? com negociação, Tá com joia. juro lá embaixo, Isso. porque senão você está perdido. Ok. Se fizer isso, aí vocês vão perguntar, mas então você vai sujar o seu nome? Vai ter que sujar o nome por um período curto, mas a negociação vai valer a pena, tá? Aí tem lá Aí depois você tira o nome. Exatamente, tem o SPC aqui, né? O SPC significa Serviço de Proteção ao Crédito, mas na verdade, quando você tem um nome sujo, é serviço de proteção a você, consumidor, porque ele não vai deixar você gastar mais. Então isso é bom, porque você já está perdido como mesmo. se fosse uma tranca, né? Exatamente, é uma tranca para você não avançar mais, ou seja, para você não cavar um buraco mais fundo ainda que você já está. Ok? Então é para proteger seu nome. Então, tempo estratégico para reorganizar sua finança, juntar mais dinheiro e quitar suas dívidas e voltar a ter seu nome limpo. Ok? Só que esse tipo de estratégia que a gente está falando com vocês, não vale para financiamento de carro e de casa. Por quê? Os bens em garantia. Porque você assinou o contrato e dando esses bens em garantia. Então eles vão te tomar o carro rapidamente e você vai perder a casa rapidamente, ok? Então, eles vão te refinanciar com juros menores. Quer dizer, nós vamos buscar refinanciar isso com juros menores e muitas vezes no próprio banco ou pegar de um outro banco e quitar aqui com juros menores, tá? Pega com a juros portabilidade, menores, né? Exatamente, a portabilidade. Então, eliminar esse bem da sua vida. Muitas vezes a gente tem que vender a casa mesmo, já que você não está conseguindo, vende a casa, vende o carro, quita as dívidas, simplifica a vida. Simplifica. Então tem aquela historinha, né, que diz assim, vão-se os anéis e ficam os dedos, ok? É melhor você perder isso daí do que você fazer uma dívida maior e ficar sofrendo pro resto. Olha, o Minoro, em tempo de crise, eu não conheço ninguém que tenha se dado bem, que não simplificou o seu estilo de vida. Sim. Não tem como. Toda crise é para repensar. Tá? Então, a sua maneira com que você veio trabalhando vai ter que ser refeita, vai ter que repensar muitas coisas. Ok. No item 3 aqui, a gente recomenda nunca financiar sua dívida, porque você incorre em 2 erros. Primeiro, quando você financia, você refinancia, você está pagando um juro muito maior. O banco vai te dar, vamos supor, você pode pagar em 36 meses, mas só que o juro é muito alto, então você vai perder muito. Cada vez que você refinancia, sua perda é maior. E aqui tem um detalhe, quando a gente vai comprar um bem e vai parcelar, o brasileiro tem a mania de procurar parcela pequena. O que cabe no bolso. O que cabe no bolso. Não, até aí a gente entende. Só que é o seguinte, de grão em grão, a dívida se torna
gigantesca. Exatamente. Né? Então, e muitas vezes você consegue pagar naquele momento. Depois de alguns meses, o que acontece? Você vai se tornar inadimplente de novo, porque o seu salário não acompanha aquele juro que o pessoal está cobrando. Pois é. Entendeu? Então isso é um roubo, é uma... E aí na tela, não tem jeito. viu pessoal, na tela vocês podem acompanhar Um exemplo, o significado, o volume que juros representa no escopo de uma dívida. Né? Isso aqui, a gente fez um exercício aqui, só para vocês terem uma ideia, tá? Que é um absurdo, tá? Que vocês estão fazendo. Então, não tente renegociar a dívida, que vocês estão entrando em uma dívida muito grande, quase que impagável, ok? E o quarto item é na parte emocional. Quando você está com um problema financeiro, o problema é muito sério porque te abala emocionalmente. Principalmente então, a vida familiar. Exatamente. Né? Aí, você está com problema em uma área que é financeira e aquele problema vai afetar em todas as áreas da sua vida se você não tiver o controle emocional. Vai estragar seu casamento, vai estragar seu relacionamento, enfim, isso não vai ser legal. Agora, em termos de cobrança, nós temos dois tipos de cobrança, um processo judicial e extrajudicial. Só que extrajudicial no Brasil, na prática não existe, porque é muito complicado isso. Então, agora aqui, no processo judicial, os bancos, 98% dos bancos... 98%? Quase 100%, 98% dos bancos não entram com esse processo contra você. Por quê? Primeiro que, se entrar, eles vão ter que dar toda a planilha detalhada de quanto está cobrando de juro, aí o advogado vai defender, fala, não, esse juro está fora da lei, e assim e vai acabar complicando. Na mão do juiz, né? Aí depois vai para julgamento, aí você vai recorrendo, recorre em instâncias superiores, ou seja, isso aí vai demorar muito tempo e o banco não tem tempo para isso. Ele quer o dinheiro logo. O banco quer grana, ele não tem tempo para perder com isso. Aí o que ele faz? Aí ele vende isso para uma dívida podre que a gente chama, ele vende isso para as empresas de cobrança. Exatamente, por um preço de 10% do valor, um preço irrisório. Para eles já vai para o passivo do banco e eles já esquecem, aquilo lá já é contado como prejuízo da agência. E entra naquele cálculo da inadimplência. Né? Exatamente. Então, eles passam isso para as empresas de cobrança. E as empresas de cobrança, o que eles vão fazer? Vão ficar o dia inteiro te ligando para você não aguentar, entendeu? Quem não tiver estrutura emocional, vai lá e querer quitar, porque não aguenta o pessoal te ligando, né? Aí você vai quitar, você vai perder dinheiro novamente, porque esse pessoal está lá só para tirar o máximo de você. Então você tem que ter tempo, tem que ter paciência e renegociar tudo isso com eles. Por exemplo, em termos de penhora. Ah, mas vai penhorar isso, vai penhorar aquilo. Não. Por exemplo, penhora. Se você tem um único imóvel no seu nome, isso daí chama-se bem de família. Então, não tem jeito de penhorar isso. Então, o banco não vai pegar isso. Os móveis e utensílios domésticos que você tem em casa também não vai penhorar, porque não tem valor nenhum, tudo usado. O vestuário também, tudo, salário e renda não pode penhorar. Não pode também. Bens de uso profissional. Se também você tem um equipamento que você usa, como é que ele vai tirar o seu ganho? Né? Não pode, tá? Isso. Então não pode penhorar. Eles podem penhorar valores de poupança de até 40 salários mínimos. 40 não mil, pode, mais ou menos. Não pode. Então, quem é que tem mais que isso? É pouca gente. Então, você não vai perder nada, tá? Então, mas se tiver, é bom distribuir isso, né? Não deixa dando sopa, né? Como se diz, né? Porque senão o pessoal vem em cima e toma. Isso. Mas para que serve isso? É só para você tomar um fôlego, para se recompor financeiramente, para chegar lá e quitar de uma vez. Quem tem dinheiro tem poder.
Tá? Então, principalmente em época de risco, de exatamente. crise, né? Aí você vai lá e negocia com uma condição melhor, ok? Tá bom. Para nós concluir aí, Minoro, nosso tempo já está... Já está quase em cima, né? Então, o que acontece? Nós, pessoas comuns, somos ignorantes, ou seja, nós não conhecemos as regras que regem essa parte financeira de bancos. Então, a gente está mal preparado. E quem está mal preparado, eles estão bem preparados para cobrar da gente. E nós estamos mal preparados para nos defender. Quer dizer, nós vamos se dar mal sempre. Então, nós temos que tomar cuidado com isso, seguir as regrinhas aqui, depois vocês vão receber o material, vocês podem estudar melhor. Tá bom. Isso daqui são coisas que eu uso, já usei, eu uso na consultoria financeira que a gente faz com empresas endividadas. Tem algumas coisas aqui que a gente não cita porque é coisa de pessoa jurídica, então criação não é bem o nosso público, criação, né? De holding, essa coisa toda que vai dificultar as empresas de cobrança cobrarem, os bancos cobrarem, né? Então tem vários meios de sair dessa situação, ganhar um tempo para você poder quitar lá na frente, ok, gente? Por hoje é só, nosso tempo já está estourado. Ok. E depois vocês podem ler o material. Qualquer dúvida, o pessoal também pode estar encaminhando, né? Isso. Agora eu vou pedir para a Patrícia fazer a rolagem do pessoal. Vamos aqui ver quem está conosco aqui. Alexandre, a Camila, a Marli, a Helena, a Cícera, o Elmar, pastora Valdiva. Obrigado aí pela audiência, pastora. Quem mais? O Júlio, a Marlene, um abraço, Marlene. Vanderlei Ferrari. Esse é o pessoal. Elisângela Moreira. Elisângela Moreira. Liliana Sória. A Liliane. Berenice. Quem? Berenice. Berenice. Esther Ferreira. Esther. Marli e Adriana Ribeiro. Marli e Adriana Ribeiro. Ok, gente. Nós agradecemos aí pela audiência, pela paciência de vocês aí, né, Minoro? Sim. O assunto, ele é importante, ele é estratégico. Nós temos que ter sabedoria para economizar, temos que ter sabedoria para investir, para diversificar nossas aplicações, temos que ter sabedoria até para sair da crise. Exatamente. Sabe? E Deus é o maior interessado em abençoar os seus filhos. Que seus filhos sejam inteligentes para enriquecer, para potencializar o que Deus quer fazer na terra através da nossa influência. Eu agradeço a presença de todos, que Deus abençoe a tua vida, abençoe a tua família, que Deus te dê clareza nessa área tão importante das finanças. E eu conto com a sua audiência na próxima quinta-feira, no mesmo horário, quando nós vamos entrar em assuntos mais diretos daqui para frente. Tá ok? Um grande abraço a todos vocês. Deus abençoe. Amém?